Em 1971, um presidente americano tomou uma decisão que mudou o dinheiro de todo mundo. Não foi uma guerra, não foi uma crise nuclear. Foi uma frase num discurso televisionado. Richard Nixon anunciou que os Estados Unidos deixariam de converter dólares em ouro. Uma decisão técnica, aparentemente burocrática, que a maioria das pessoas nem percebeu na época. Mas essa decisão mudou fundamentalmente o que é o dinheiro que você carrega na carteira hoje. Antes de 1971, cada dólar impresso precisava ter uma quantidade correspondente de ouro nas reservas americanas. O dinheiro representava algo real, algo que existia no mundo físico. Depois de 1971, o dólar passou a ser lastreado em uma única coisa: a confiança no governo americano. E o real brasileiro, o euro, o iene, o yuan, todos seguiram o mesmo caminho. Hoje, nenhuma moeda do mundo tem lastro em ouro ou em qualquer ativo físico. O que isso significa para você? É o que vamos destrinchar hoje. Para entender o problema do sistema atual, primeiro precisamos entender o que dinheiro deveria ser. Dinheiro surgiu espontaneamente nas sociedades humanas como solução para um problema prático. Antes do dinheiro existia o escambo. Você trocava o que produzia pelo que precisava. Mas o escambo tem um problema fundamental. Você precisa encontrar alguém que tenha o que você quer e queira o que você tem, ao mesmo tempo. O dinheiro resolveu isso. Ele se tornou um meio intermediário de troca, algo que todo mundo aceita porque todo mundo sabe que os outros vão aceitar. Ao longo da história, as sociedades convergiram naturalmente para metais preciosos, ouro e prata, como dinheiro. Não por acidente, por propriedades específicas. São raros, duráveis, divisíveis, portáteis e difíceis de falsificar. Ludwig von Mises, na sua obra A Ação Humana, explica que o dinheiro precisa ter uma âncora na realidade. Precisa representar algo que não pode ser criado do nada. Porque dinheiro que pode ser criado do nada não é reserva de valor, é só papel. O padrão ouro era exatamente essa âncora. Cada nota impressa representava uma quantidade real de ouro guardada em cofres. O governo não podia imprimir mais dinheiro do que tinha ouro. Essa limitação era o freio natural contra a expansão monetária irresponsável. Em 1971, esse freio foi removido, e o que aconteceu depois é história, ou melhor, é o presente que você está vivendo. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1944, as potências ocidentais se reuniram em Bretton Woods, nos Estados Unidos, para redesenhar o sistema monetário global. O acordo estabeleceu o seguinte: o dólar seria a moeda de reserva mundial, lastreada em ouro na proporção de 35 dólares por onça Troy. E todas as outras moedas seriam lastreadas no dólar. Era um padrão ouro indireto. O mundo inteiro dependia da disciplina fiscal americana. Por algumas décadas funcionou. A economia global se expandiu, o comércio internacional cresceu, e o dólar era tão confiável quanto o ouro. Mas aí veio a Guerra do Vietnã, e os gastos militares americanos explodiram. O governo americano começou a imprimir mais dólares do que tinha ouro para cobrir. Outros países perceberam isso e começaram a trocar seus dólares por ouro antes que acabasse. Nixon tinha duas opções: reduzir drasticamente os gastos do governo ou cortar o vínculo com o ouro. Ele escolheu a segunda. Em 15 de agosto de 1971, num discurso televisionado no domingo à noite, anunciou o fim da conversibilidade do dólar em ouro. O que ele chamou de medida temporária nunca foi revertida. A partir dali, o dólar passou a ser o que os economistas chamam de moeda fiduciária, do latim fides, que significa fé ou confiança. Uma moeda que vale porque o governo diz que vale, e porque você não tem outra opção legal senão aceitar. Hayek chamou esse sistema de a desnacionalização do dinheiro. Ao contrário, não o mercado escolhendo o dinheiro, mas o Estado impondo o dinheiro e proibindo alternativas. Agora vamos entender o mecanismo concreto. Como o dinheiro é criado hoje e por que isso importa para você. Existe um conceito chamado reserva fracionária. Quando você deposita R$1.000 no banco, o banco não guarda esses R$1.000 no cofre esperando você pedir de volta. Ele guarda uma fração. No Brasil, o Banco Central determina o percentual de reservas compulsórias e empresta o resto. Isso significa que se você depositar R$1.000 e o banco for obrigado a guardar apenas 20%, ele empresta R$800. Quem recebe esses R$800 deposita em outro banco.
que guarda 20% e empresta R$ 640, e assim sucessivamente. No final desse processo, os R$ 1.000 que você depositou se transformaram em R$ 5.000 de crédito circulando na economia. Dinheiro que não existia foi criado, não impresso, mas criado, como entradas contábeis num sistema bancário. E acima dos bancos comerciais está o Banco Central, que pode criar dinheiro de forma ainda mais direta, comprando títulos do governo, injetando liquidez no sistema, operando o que ficou conhecido como Quantitative Easing depois de 2008. Rothbard descreveu esse sistema como uma forma de falsificação legalizada. O falsificador privado que imprime notas é preso. O Banco Central que cria trilhões do nada é chamado de política monetária. A diferença é que o falsificador privado enriquece às custas de quem recebe as notas falsas depois. O Banco Central enriquece quem recebe o dinheiro novo primeiro, os bancos, o governo, os grandes tomadores de crédito, às custas de quem recebe por último, que é você, o trabalhador, o poupador, que vê seu dinheiro comprar menos sem entender por quê. Esse mecanismo tem nome. Foi descrito pelo economista irlandês Richard Cantillon no século XVIII, muito antes do sistema atual existir. O efeito Cantillon diz o seguinte: quando o dinheiro novo é criado, ele não chega em todo mundo ao mesmo tempo e na mesma proporção. Ele chega primeiro em alguns, e só depois, já diluído, chega nos outros. Quem recebe o dinheiro novo primeiro pode comprar com preços ainda antigos. Quem recebe por último, compra com preços já inflacionados. Na prática, o governo cria dinheiro novo, injeta nos bancos, que emprestam para grandes empresas e investidores, que compram ativos, imóveis, ações, commodities, antes que os preços subam. Quando a inflação finalmente chega no supermercado e no aluguel do trabalhador comum, o dinheiro novo já percorreu todo o caminho, e quem está na ponta final paga o preço sem ter recebido nenhum dos benefícios. Isso explica algo que parece contraditório. Por que nos períodos de maior expansão monetária, como o pós-2008 e o pós-2020, a desigualdade aumentou em vez de diminuir? Porque quem tinha ativos ficou mais rico quando os preços dos ativos subiram. E quem não tinha ativos, quem só tinha dinheiro guardado ou recebia salário fixo, ficou mais pobre à medida que esse dinheiro comprava menos. A criação monetária não é neutra. Ela redistribui riqueza, de quem poupa e trabalha para quem tem acesso ao crédito barato primeiro. Então o que sobra depois de tudo isso? O dinheiro que você tem na sua conta hoje é um pedaço de papel, ou um número numa tela, que vale porque o governo diz que vale, e porque você não tem alternativa legal além de aceitar. Não tem ouro por trás, não tem prata, não tem nenhum ativo físico, tem fé. E a capacidade do governo de criar mais da mesma coisa sempre que precisar. Em 1971, Nixon removeu o último freio real contra a expansão monetária irresponsável. Desde então, o dólar perdeu mais de 85% do seu poder de compra. O real brasileiro, criado em 1994, perdeu mais de 80% do seu poder de compra em 30 anos. Isso não é acidente, é a consequência matemática e inevitável de um sistema onde quem controla o dinheiro pode criar mais dinheiro sem limite físico. Mises dizia que não existe meio termo estável na inflação. Ou você para de expandir a moeda, ou você vai até o colapso. Hayek dizia que o monopólio estatal sobre o dinheiro é a raiz de quase todos os problemas monetários que a humanidade enfrenta. Esse vídeo não é um manual de ação. É um convite para você entender o sistema em que vive, porque quem não entende o sistema não consegue se proteger dele. Nos próximos vídeos, a gente vai continuar destrinchando essas engrenagens, incluindo o que a inflação faz especificamente com o trabalhador pobre e por que ela é o imposto mais injusto que existe. Me conta nos comentários, você já tinha entendido como o dinheiro é criado? Ou esse mecanismo era novo para você? Um degrau por vez.